2 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 e 2. O texto nos diz assim: Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Grave essas duas palavras: cansado e desanimado. O que eu disse? Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. O tema da mensagem nessa noite é: renove o seu ânimo em 2025. Mantenha o seu ânimo renovado nesse ano de 2025. Nós já estamos no mês de agosto, nós já passamos da metade do mês de agosto. Hoje é dia 17, daqui a alguns dias já estamos entrando em setembro. E daqui a pouco, querendo ou não, já estamos terminando 2025. É ou não é verdade? Porque chegou setembro, vai voar o restante desse ano. Mas ainda tem muita coisa para acontecer esse ano. E nós precisamos que o nosso ânimo esteja renovado. Por isso me ajude a pregar, diga para quem está do seu lado: ainda dá tempo de você renovar o seu ânimo. Dá tempo de você renovar o seu ânimo. Renove o seu ânimo, renove a sua força. Nós podemos ver o texto nos falando em 2 Samuel, capítulo 17, nos fala de um homem chamado Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era um homem de guerra. A Bíblia vai dizendo que todos os planos de Aitofel deram certo. Aitofel era um homem de guerra, um homem que planejava. E tudo aquilo que Aitofel fazia, nos seus planejamentos de guerra, dava certo. Porém, o objetivo de Aitofel era destruir o rei Davi, era destruir a Davi. Absalão estava no trono naquele momento, mas o objetivo de Aitofel era destruir a Davi. Então, Aitofel vai arquitetar um plano. Obrigado, querido. Aitofel vai arquitetar um plano, e o plano de Aitofel é o seguinte: vamos destruir a Davi e os seus homens. Vamos aproveitar que Davi está cansado e desanimado. Davi está o quê? Cansado e desanimado. Uma pergunta bem simples, preste atenção e olha aqui para mim. Quem aqui nunca ficou cansado e desanimado? Cansado e desanimado faz parte da vida, sim ou não? Mas olha a estratégia de Aitofel. Qual foi a estratégia de Aitofel? A estratégia foi clara, simples e objetiva: nós vamos destruir a Davi exatamente no dia que ele está o quê? E desanimado. A estratégia do inimigo não mudou. A estratégia do inimigo não mudou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando nós lemos esse texto acima, nós podemos ver a intenção do inimigo, que é realmente nos destruir. E aí, quando nós vamos para João 10:10, nós vemos o texto de uma forma muito clara dizendo, João 10:10, o inimigo vem senão para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós podemos ver claramente que a intenção do inimigo é a mesma: é nos matar, é roubar, é destruir. Mas o texto de 2 Samuel não está dizendo que queriam matar Davi quando ele estava forte, pelejando, no meio da batalha, lutando, vitorioso. Aitofel armou, arquitetou, fez de uma forma bem estratégica: vamos matar Davi agora. Por quê? Porque Davi está o quê? Cansado e desanimado. Aí eu te digo o seguinte: quando nós nos encontramos cansados e desanimados, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Por quê? Porque o cansaço e o desânimo é uma forma fácil do inimigo nos tirar do foco. Quando estamos cansados e desanimados, não é apenas uma questão de uma noite de sono, porque às vezes uma noite de sono é o suficiente, você já renova suas forças. Mas existe um cansaço que é um cansaço espiritual. Existe um cansaço que é um cansaço espiritual, um desânimo que é espiritual. Nesse exato momento, nós nos tornamos
presas fáceis nas mãos do inimigo. Volto a dizer, não sendo redundante, mas já o fazendo. Aitofel vai arquitetar o plano de uma forma muito simples. Qual é o plano? Vamos pegar hoje Davi. Hoje. Porque ele está cansado e desanimado. Volto a dizer de novo, o inimigo não mudou. As estratégias deles são as mesmas: matar, roubar e destruir. A ação do inimigo, ele vem exatamente quando estamos desprovidos e o desânimo e o cansaço deseja nos derrubar. Preste bem atenção, toda vez que o cansaço e o medo chega, nós tomamos decisão, e a decisão pode nos manter longe do nosso propósito. Quando estamos cansados e desanimados espiritualmente, preste bem atenção, queridos, o cansaço e o desânimo espiritual nos mantém longe do nosso propósito. Abra comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 4. Primeiro Reis, capítulo 19, do versículo 3 e 4. Olha o que diz o texto para mim e para você. Elias ficou com medo. Elias ficou com o quê? Com medo. Levantou-se para salvar sua vida. E se chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. O próprio Elias aqui foi o mesmo que tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Matou 450 profetas de Baal a fio da espada. Orou a Deus, rogou a Deus para que viesse fogo do céu e consumisse o holocausto. De repente Jezabel fica sabendo daquilo, manda mensageiros ameaçar a Elias, dizendo: amanhã, a esta hora você estará morto. Elias recebe aquela palavra e aquilo entra no coração dele com um sentimento de medo. E Elias desanima. O medo vem para nos roubar, o medo vem para nos desanimar. Toda vez que nós estamos com medo, nós ficamos paralisados. O medo nos rouba do foco, o medo nos rouba do nosso propósito, o medo nos rouba daquilo que Deus tem planejado para nós. 2025 ainda tem muita coisa para acontecer. Seria tão bom se eu ouvisse um amém? 2025 tem muitas portas ainda que podem ser abertas. 2025 tem muitos milagres ainda para acontecer esse ano. Mas se estivermos cansados e desanimados, e se estivermos com medo, o que nós vamos fazer? Vamos nos isolar. O próprio Elias, preste bem atenção, o homem que tinha acabado de matar 450 profetas de Baal a fio da espada, que zombou dos profetas de Baal. Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, coisa maravilhosa, foi tremendo aquilo que aconteceu. Mas esse Elias, me ouça por favor, esse Elias agora está com medo. Está com medo? Ele, o seu moço, ele diz para o seu moço: fica aqui, fica aqui. Despede do seu servo e vai sozinho para o deserto. Irmão, veja como a conexão é grande. Cansaço, desânimo, medo é igual a se isolar e caminhar sozinho. Sabe, irmãos, estar na igreja não significa que nós estamos animados, não. Estar na igreja não significa que você está animado. Estar na igreja não significa que nós estamos em conexão com Deus e com a sua palavra. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias diferentes. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Eu me peguei, não essa semana, semana passada eu me debrucei em cima de política. Meu Deus do céu,
Teve um dia que eu fui dormir, parece que temeroso, o coração parece que estava palpitando de ver tanta notícia, aquilo deu um mal-estar. Por quê? Porque essas coisas terrenas têm a intenção exatamente de nos tirar do foco das coisas celestiais. Cansaço e desânimo gera medo, medo gera isolamento, e um crente isolado vai andar sozinho. Não, ninguém precisa saber da minha vida, ninguém precisa saber da minha batalha, ninguém precisa saber da minha luta, não, ninguém precisa saber, eu faço sozinho, eu consigo, eu faço. Tem momentos da vida que você vai fazer sozinho, é verdade. Tem momentos da vida cristã que você vai caminhar sozinho, é verdade. Tem momentos da vida cristã que você vai ter que enfrentar essa batalha de uma forma diferente, mas a grande maioria da vida cristã, você vai precisar do seu irmão que está do seu lado para te ajudar. Por isso a própria Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Isaías 41:6 é bem claro em dizer para mim e para você, um ao outro ajudou, um ao outro fortaleceu e ao seu companheiro disse, seja forte. Abra comigo sua Bíblia, Salmo 56, versículo 3. Nós sempre dizemos esse versículo para o Murilo, principalmente nos dias que ele está mais assim, que ele se pega mais temeroso por causa das provas, mais temeroso por causa às vezes dos desafios, né? Pequenininho, mas está cheio de desafio também. Sempre digo para ele assim, dizemos para ele assim, lembra do Salmo 56, versículo 3, Mu? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Quando eu tiver medo, vou confiar em Deus. Repita comigo, quando eu tiver medo, vou confiar em Deus. Por quê? Porque o medo bate na porta do palácio choupana do rico ao pobre. Todos nós somos afetados pelo medo, pelo desânimo, pelo cansaço. Faça uma reflexão agora na sua vida, hoje, uma reflexão agora. Você está cansado, desanimado, abatido, querendo parar, querendo retroceder ou querendo continuar? Pois o inimigo sabe que se ele nos roubar pelo cansaço e desânimo, com certeza irá nos vencer. Abra sua Bíblia comigo, e esse texto é fantástico, ele é uma mudança de rota. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Ele é uma mudança de rota esse versículo, hein? O que ele diz aí o texto? Na conversão, na mudança de rota, preste atenção, antes de terminar de ler o texto. Cansado, desanimado e com medo. Preste atenção aqui em mim, cansado, desanimado e com medo é igual a isolamento. O que diz o texto? Assim diz o Santo de Israel, assim diz Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O que ele diz? Na conversão, ou seja, na mudança de rota, eu estou indo aqui, cansado, desanimado e com medo, isolamento. O que diz o texto? Na conversão, na mudança de rota. E no, o que diz o telão, hein? E no descanso. Está salvação de quem? Nossa. Não quero ser redundante, mas isso tem que ficar gravado na sua vida. Cansado, desanimado, com medo é igual a isolamento. Mas o texto diz: na conversão,
na mudança de rota e no descanso está o quê? A salvação de vocês. Aí continua dizendo, ponto e vírgula, na tranquilidade e na... Por favor, meu irmão, me ajude a pregar, está aqui no telão aqui, ó. Me ajude a pregar, vamos juntos, olha lá. Ó, na tranquilidade e na confiança reside o quê? A força de vocês. Então, se eu não mudar a rota, eu não vou ter força, não vou ter tranquilidade, não vou ter confiança, não vou ter salvação. Aí o texto continua dizendo, ponto, mas vocês não quiseram. Então, imagine você, eu tenho como sair do cansaço, do medo, do cansaço, do desânimo, do medo e do isolamento. Só que eu preciso mudar de rota, conversão. Diga assim comigo, mais um passo no desânimo, no medo, no cansaço, é igual a mais isolamento. Só tem uma forma. Eu preciso mudar de rota. Eu preciso, virar o padrão. Mudar para que eu possa encontrar descanso, salvação, tranquilidade e confiança. Já vou terminando. Todos nós, sem exceção, temos passado por provas e lutas nessa vida, sim ou não? Sim, claro. Agora, a questão é como nós agimos diante dela é que faz a diferença. Preste bem atenção, Aitofel, volta lá para 2 Samuel 17, que nós acabamos de ler. Aitofel era o homem de guerra. Seus planos sempre davam certos, mas houve um momento que Deus frustrou os planos de Aitofel. Sabe, irmãos, tem sempre um Aitofel na nossa vida que está lá lutando para que eu venha desistir. Tem sempre um Aitofel lá na sua vida planejando para que você desista, para que você pare, para que você não avance, para que você não continue. Tem sempre um Aitofel lá planejando algo contra a sua vida, planejando para que não dê certo, planejando para que dê errado, planejando para que você não vá, planejando para que você não conquiste, planejando para que você não avance. Tem sempre um Aitofel querendo destruir e calar a sua voz. Foi assim que Aitofel quis fazer com Davi. Mas ele não conseguiu. Agora, nossa oração, e vai ser a oração desta noite. Deus, eu, Diego, preciso disso. Deus, eu vou me calar, eu vou ficar quieto, eu não vou me levantar, eu vou descansar. Senhor, eu não vou mais bater a cabeça com relação a isso. Minha oração a partir de hoje é, Senhor, faz cair por terra os planos de Aitofel. Olha o que Deus fez com os planos de Aitofel. 2 Samuel 17, do 21 ao 23. Há de chegar um momento que Deus vai mudar esse quadro. E hoje é a noite de Deus mudar quadros. Para que esse desânimo desapareça, esse cansaço suma, esse medo vá embora. Para que você mude de rota. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. A minha e a sua. 2 Samuel 17, 21 e 23. Continuo lendo na Nova Almeida atualizada. Aitofel queria fazer o que lá com Davi no começo do texto? Vamos pegar Davi essa noite, porque Davi está o quê? Cansado e desanimado. Mas Deus não deixou. Deus armou uma estratégia para que Davi fosse por outro local. Quando Aitofel vinha vindo, Davi estava indo por outro local. Agora fica vendo que Deus tem graça, Deus tem poder, e Deus deseja fazer isso para destruir os planos de todo Aitofel contra a minha vida e a sua vida. Depois que eles foram embora, ou seja,
depois que Davi tinha passado o Jordão, porque eles tinham armado emboscada para Davi em um local, faço questão que você leia na sua casa, hoje ainda, 2 Samuel 17, leia o texto inteiro, e você vai entender qual foi a trama de Aitofel. Leia o texto inteiro. Aí agora veja só, Deus dá uma estratégia para Davi, Davi vai para outro local, Aitofel vai para um caminho, Davi vai para outro local, Davi atravessa com os seus homens o Jordão, e olha que interessante, depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço, e foram avisar o rei Davi, e disseram, levantem-se e passe depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então olha, vieram até Davi e disseram, pega os seus homens, passe o Jordão, porque Aitofel armou uma cilada contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Agora, olha aqui o segredo. Olha que interessante. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento, foi para sua casa, na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu. Acabou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Acabou. Irmão, Deus vai fazer com que os planos de Aitofel contra as nossas vidas sejam frustrados. Deus vai dar voz de comando contra todos os planos, contra as nossas vidas. Nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma arma forjada há de prosperar contra as nossas vidas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos os planos de Aitofel, todos os planos, mas eu preciso nessa noite tomar uma decisão. Porque Davi estava cansado, estava ou não estava? Estava desanimado, estava ou não estava? Mas mesmo cansado e desanimado, ele pega os seus homens e decide atravessar o Jordão. Quero te dizer o seguinte, você pode estar cansado, você pode estar desanimado, você pode estar abatido, abatida, você pode estar sem força, você pode estar sendo perseguido no trabalho, na família, seja lá onde for, a luta pode estar sendo gigantesca na sua vida. Pega o restinho de força que tem, levanta-se diante de Deus, atravessa esse Jordão da sua vida, toma um posicionamento e deixa que Aitofel Deus cuida. Deixa que de Aitofel Deus cuida. Não importa a arma que tenha sido forjada contra mim, contra você, o Senhor vai fazer que caia por terra todos os planos de Aitofel. Eu não sei você, mas eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa bênção. O Senhor há de nos dar vitória. Por isso nós não vamos desanimar ainda em 2025. Quer dizer, não ainda em 2025. Nós não vamos desanimar nem em 2025, nem 26, nem 27, nem 28. Nós não vamos desanimar. Ainda que estejamos cansados e desanimados, nós vamos mudar de rota. Vamos descansar em Deus, que virá a salvação, força e renovo do Senhor. Coloque-se de pé. Deus nos chamou para enfrentar desafios. Diga, eu fui chamado para enfrentar desafios. Os desafios estão aí para mim e para você. Os desafios estão aí para nós, né? Os desafios estão diante de nós e nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com os desafios.